Bem-vindos, engenheiros, para mais uma aula aqui de sistema de informação. Vamos começar a ver agora a importância do sistema de informação dentro da empresa. Estamos utilizando esse livro, o Uso Consciente da Tecnologia para o Gerenciamento, do autor Emerson de Oliveira Batista. Tem lá no nosso plano de ensino, aí vocês podem pegar lá. Nós vamos ver agora alguns conceitos bem básicos e muito interessante dentro da nossa empresa. Então nós temos aí empresa e sistemas de informações. Atualmente não tem como nós termos uma empresa, mesmo que seja uma MEI, uma pequenininha empresa, ela obrigatoriamente tem que ter um sistema de informação. Não importa, obviamente, se esse sistema de informação é computadorizado ou não, se ele utiliza recursos computacionais ou se ele é um sistema de informação não computacional. Por que que nós temos a necessidade, então, de avaliarmos ou verificarmos ou implementarmos o nosso sistema de informação dentro da empresa? Porque no nosso dia a dia dentro da empresa, os dados ocorrem sem querer. Ou seja, tudo que acontece dentro da nossa empresa vai gerar um determinado tipo de dado. Ou seja, abrir a porta gerou um novo dado dentro da nossa empresa. Que dado que seria esse? O dado da hora da abertura das nossas atividades. Então, se eu abrir, por exemplo, 7 horas, no nosso sistema vai contar. Se eu abrir 7h05, vai constar lá. Digamos que eu tenho uma grande empresa aí, né, um grande hipermercado ou um shopping, um store, não sei. Uma grande empresa, ela pode ter sensores, por exemplo, na sua porta, que na hora que abre, automaticamente envia essa informação para o sistema, informando que hora que essa porta foi aberta, iniciando aí as suas atividades. Para que esse tipo de sensor, que hoje é muito fácil de implementar, justamente para sabermos que hora que um gerente, digamos que nós temos lá 30 unidades, que hora que o gerente está iniciando suas atividades. Se ele realmente está iniciando às 7 horas, 7h05, 7h10, 6h50, e aí eu tenho, obviamente, uma premissa do nosso tempo que foi aberto. E juntamente com isso daí eu posso ter algumas análises, como, por exemplo, a hora que o nosso funcionário chega, quanto tempo foi aberto, gerar custos e por aí vai. Então, os dados ocorrem a todo instante dentro da nossa empresa. Independente do funcionamento da nossa empresa, os dados externos são gerados. O que são dados externos? Dados externos são dados que são gerados fora da nossa empresa e não necessariamente por intermédio da nossa empresa ou que tem a ver com a nossa empresa. Como, por exemplo, nós, por um motivo qualquer, nós atrasamos a abertura da nossa empresa. Não sei, digamos que tivemos uma reunião com nossos colaboradores, porque vamos fazer uma ação que foi decidido na última noite entre os diretores e aí nós atrasamos em meia hora a abertura da nossa empresa justamente para repassar para isso, né, para os colaboradores, como irá funcionar, como que vai ser talvez a forma de pagamento ou descontos, não sei. E aí, com base nisso daí, a empresa está fechada, mas os nossos concorrentes estão abertos e eles estão fazendo suas atividades. Digamos que o nosso concorrente, coincidentemente, ele vai iniciar uma ação de marketing e ele já começa, digamos que a loja é em frente da nossa. Ele simplesmente vai começar a sua atividade, clientes irão ficar sabendo da sua ação de marketing, lá da sua promoção, ou não sei o que eles estão fazendo, e a nossa empresa, mesmo estando fechada, esses dados estão sendo gerados. Ou seja, coisas estão acontecendo e a nossa empresa não necessariamente influenciou ou tem participação nesses dados. Então, independente do funcionamento da empresa, os dados externos são gerados. O outro tipo de dados, digamos que nós somos um atacadista. Digamos que a minha empresa está aberta ou fechada, se é sábado, se é domingo,
se é à noite ou se é cedo, não importa. É, os nossos clientes, digamos lá, os nossos varejistas, eles estão vendendo. E a cada vez que ele vende um produto, automaticamente gerou um dado de venda de lá. E obviamente esse sistema dele vai gerar uma necessidade de aquisição de novos produtos. E aí é o que ele vai acessar a nossa empresa, então, via e-commerce ou qualquer outra plataforma lá, um viajante, né, que hoje nós chamamos de representante, antigamente chamava-se de viajante da empresa. Ele vai então entrar em contato com essa pessoa ou com o sistema de e-commerce, né, o marketplace, por exemplo, e ele vai fazer então essa comunicação, ou seja, dados externos, a venda daquele produto, daquele nosso cliente, gerou um dado externo que indiretamente tem ligação com a nossa empresa. Então, dados são constantemente gerados. E, obviamente, essa imensidão de dados são gerados tanto dentro da empresa, que são dados internos, como fora da empresa, que são dados externos. É a base hoje de estudo para os novos administradores, porque hoje aquele administrador que melhor administrar essa gama de dados, ou seja, que melhor saber filtrar esses dados para ganho da empresa em tomadas de decisões ou então em promoções, é o administrador que vai se destacar. Hoje nós temos aí vários segmentos, aí a concorrência é extremamente gigante, como por exemplo nós temos aí a Magazine Luiza, nós temos aí o Submarino, temos a Lojas Americanas e várias outras. Então pare e pensa a imensidão de dados que esses grupos empresariais trabalham diariamente, tanto nas suas lojas físicas como nas suas lojas virtuais, com exceção da Submarino, que não tem loja física, até onde eu sei, somente virtual, mas as casas americanas, né, as lojas americanas, bem como a Magazine Luiza, tem as duas plataformas. Então pare e pensa, como um gestor vai, quem está lá na alta gerência, né, os presidentes e diretores executivos, como que eles vão fazer a tomada de decisão, sendo que ele tem centenas de lojas espalhadas por todo o Brasil. Como que ele vai gerenciar tudo isso daí? Essa é a base que sustenta o porquê devemos entender e saber sobre sistemas de informação, tá? Que é justamente capturar esses dados, que são milhares ou milhões de dados gerados num único dia, e dar uma cara, dar um corpo para esses dados, transformar ele em informação que consequentemente vai virar um conhecimento. E com base nesse conhecimento, eu irei utilizá-lo para as nossas tomadas de decisões e consequentemente ganho de capital dentro da nossa empresa. Então, por que utilizar o sistema de informação? Primeiro, o sistema de informação vai melhorar o fluxo de informação dentro da empresa. Ele vai pegar um dado gerado num setor A, vai dar uma cara para esse dado e será entregue, por exemplo, no setor B. Exemplo, eu tenho lá o setor de compra, ele precisa saber o que nós necessitamos adquirir que está em falta na nossa empresa. Então, ele, via sistema de informação, vai acessar o sistema lá de estoque e ele vai saber exatamente quais são os produtos e a quantidade que eu tenho em estoque de cada produto de um determinado fornecedor que nós estamos negociando naquele exato momento, um atacadista ou então uma indústria. Um sistema de informação, ele facilmente, obviamente bem estruturado, tá? Principalmente se ele for informatizado e bem estruturado, com a rede lá bem concisa, ele vai pegar esses dados e vai me encaminhar na sala onde eu estou, que pode ser através de um smartphone, não necessariamente um computador. E eu posso negociar juntamente com o meu fornecedor
a quantidade que realmente eu necessito. Inclusive um sistema de informação, ele pode me indicar qual é a quantidade recomendada para adquirir com base no período que eu desejo ter esse produto, porque eu tenho várias vertentes, né, variantes, que influenciam um determinado produto, como por exemplo, vamos pegar a região sul, no caso Curitiba, tá? Aquela região. Ah, no meio do ano agora, que é o inverno, se vende muito mais chopp do que o chopp e vinho do que a cerveja. Então o nosso sistema tem que ter essa informação, tem que ter essa sabiência justamente para fazer a aquisição de um produto que tem um consumo muito maior do que um consumo menor. Então não adianta nada eu ter muita cerveja se a nossa saída é muito menor, às vezes o nosso volume de saída é menor do que o normal. Então não é porque eu compro, por exemplo, 1000 packs de cerveja por mês que no mês do inverno eu também irei vender 1000. Às vezes nós temos lá um decaimento de 20%, ou seja, em vez de 1.800 seria o nosso volume de vendas, e o nosso de cerveja, em vez de nós, de cerveja não, de vinho, em vez de nós termos lá, por exemplo, 100 dúzias de vinho lá de uma determinada marca, nesse período ele aumenta, por exemplo, para 130, 140 dúzias. E aí a gente faz essa aquisição então com base naquele período pré-definido. Ok? Então ele melhora esse fluxo de informação. Se eu preciso saber quantas caixas eu tenho do produto X em estoque, o meu sistema de informação vai me dar esse feedback sem que eu tenha necessidade de ir lá no estoque verificar a quantidade. Lembrando, desde que o nosso sistema seja conciso. Bom, ele entrega todos os departamentos da mesa, como eu mencionei agora, vendas não, compras com estoque. Então ele integrou esses dois departamentos. Eu não precisei sair da minha sala para obter essa informação e ao mesmo tempo não precisei ter a atenção de alguém daquele departamento em questão, estoque, para me dar um feedback daquela necessidade naquele exato momento. Então ele teria que parar a sua atividade, fazer lá uma lista do que tem e não tem no estoque daquele fornecedor para me encaminhar. Então isso leva um tempo. O sistema de informação me faz isso automaticamente e ao mesmo tempo ele interliga, ou seja, eu acesso essa informação sem a necessidade que esse funcionário me dê lá um feedback ou tenha uma atenção. Ele permite então melhorar a aquisição dos dados internos e externos. A aquisição dos dados internos, melhorar, é justamente essa ideia que eu mencionei. Busco a informação e já tenho na palma da mão. Preciso de um relatório de venda de um determinado produto dentro de um período de tempo, ou índice de produção lá de um determinado produto ou de um determinado insumo. Então eu sei qual é o índice de produção, qual é a nossa produção de um determinado funcionário. Então, com base no nosso sistema, eu sei, por exemplo, quantas unidades, horas ou turno um determinado funcionário produz. A gente consegue ter essas informações. Externos seria, por exemplo, quando nós fazemos lá, tem várias formas, tá, atualmente, mas, por exemplo, uma ideia de aquisição externa seria, nós temos a necessidade, por exemplo, de saber, queremos lançar um novo sabor de um determinado produto. Vamos pegar um salgadinho. Nós temos a necessidade de criar lá um novo salgadinho de um novo sabor. E aí eu posso gerar lá uma enquete online na nossa página da internet ou nas redes sociais da empresa. Ou então eu posso até mesmo pagar influencers aí, né, para fazer essa consulta para mim, empresas especializadas aí. E aí eu lanço lá, por exemplo, tem um salgadinho, sei lá, de camarão, tem um salgadinho lá de... Aí nós colocamos lá, por exemplo, de açaí, e nós colocamos um outro salgadinho de banana e um outro salgadinho, por exemplo, de bacon. 4 sabores. Quais desses sabores você
você compraria para experimentar? Um exemplo que me veio agora na cabeça foi a ideia da Coca-Cola, quando ela teve a necessidade lá fez uma campanha promocional da Fanta. Então ela colocava lá 3, 4 sabores da Fanta que as pessoas enviavam para ela. E aí, ó, sabor tal é legal, sabor tal é legal. E aí ela pegava, fazia uma votação e durante um período de tempo, que eu não me recordo se é 4 meses, 6 meses, produzia. Então na época foi feito Fanta de uva verde, se eu não estou enganado. Foi feito lá 3 ou 4 sabores diferentes. E aí os usuários, né, no caso os seus clientes, através lá eu acho que era o site da empresa na época, ia lá e fazia lá as suas votações de qual sabor queria. Isso foi feito também com Ruffles alguns anos atrás. Aí tinha lá sabores, você entrava no site, fazia votação e aí saiu uma edição especial de um período de tempo naquele sabor. Essas são as ideias aí de aquisição de dados externos. Obviamente que a gama é gigantesca, tá? Eu só dei uma ideia aqui de feedback junto ao cliente. É uma forma de você coletar dados junto a eles. Ele também permite o melhor uso desses dados, como por exemplo, a mesma ideia lá da nossa enquete. Então eu tenho 4 sabores e aí eu posso analisar de várias formas. Isso vai depender da criatividade do seu administrador e obviamente o seu conhecimento. Eu posso separar, por exemplo, que região que mais votou e que região que menos votou. Eu posso saber qual foi o sabor de cada região do país ou de uma região de um estado, qual foi a região que votou no sabor A, no B e no C, e eu posso fazer campanhas promocionais desses sabores em cada região e lançar sabores diferentes em cada região. Um exemplo que nós temos em uma visita técnica que nós fizemos em uma empresa uma indústria de alimentos aqui do estado, lá em Cuiabá. Eles produzem a pipoca doce e a pipoca salgada, que até então eu não conhecia. E nessa visita técnica, aí eu perguntei, falei, mas essa pipoca salgada, que é a mesma pipoca doce, aquela pacotinho que nós conhecemos, normalmente vermelho, só que em vez de ter açúcar, tinha sal. E eu nunca tinha visto. Aí eu questionei, falei, mas isso daqui vende no estado? Ela falou, não, que no Mato Grosso não vende. Eu falei, mas por que vocês produzem? Não, isso aqui vai tudo para a região Nordeste, que lá o consumo deles é grande e não tem indústria que produz lá. Então são poucas indústrias que produzem esse produto. Nós produzimos aqui toda semana ou cada 2 semanas saía um caminhão, uma carreta só com pipoca salgada para vender lá no Nordeste. Então isso daí são informações, uma empresa aqui que não tem uma filial lá, até onde eu sei, né? Uma filial que eu menciono, uma indústria lá. Então produz tudo aqui e encaminha para lá. Um outro exemplo legal é por exemplo, lá tem um refrigerante Nordeste, o refrigerante Jesus, que é um sabor muito característico, tá? Específico, não tem nenhum outro refrigerante parecido, que lá vende demais. A Coca trouxe esse refrigerante, que é um Guaraná chamado Jesus, para quem não conhece, ótimo, eu gosto muito. Trouxe para o Mato Grosso e tentou vender. Não houve uma aceitação de mercado, ou seja, vendeu, mas não no volume que eles desejavam. Essas foram as informações que eu consegui na internet. Então o volume de vendas foi muito baixo e com base nisso daí eles não estão mais trazendo esse produto do Nordeste para cá. Então quando traz é muito esporádico e vende muito específico em algumas regiões do estado. E aí obviamente quem gostou, que no caso que nem eu gostei, tenho dificuldade, não consigo achar, e aí eu tenho que comprar na internet, que vem pelo correio ou por transportadora quando está um preço mais acessível. Tá? Então isso daí são ideias. A empresa ela pode então usar esses dados da melhor forma possível, porque o sistema me gera esses relatórios de região, de votação, de aceitação. Então eu posso fazer tudo isso daí, dar uma carinha para esses dados e consequentemente, obviamente, ter um retorno melhor. E obviamente o uso de sistema de informação é exatamente igual à melhoria da saúde da organização. Por quê?
Porque a empresa, obviamente, vai ter um resultado melhor das suas tomadas de decisões. Então, quando ele for tomar uma decisão, ele tem uma gama de dados muito maior. Então, eu tenho uma informação muito mais com muito mais características e qualidade, e com base nesse grupo de informações, eu tenho aí uma tomada de decisão mais acertada, como por exemplo, produzir o produto A ou produzir o produto B, gerar a promoção A ou gerar a promoção B, e por aí vai. Uma coisa interessante que nós temos, que é muito comum aqui nas lojas de imóveis da região, e se multiplica aí a nível de Brasil. As empresas, quando fazem campanhas aí de vendas de imóveis, guarda-roupas, cama, essas coisas, uma coisa que me chama a atenção é, eles fazem a promoção tipo, dividimos em 12 vezes sem juros, só que na verdade eles não dão desconto. Se você for lá comprar à vista, o preço é o mesmo. Então observem, eles têm dentro do seu sistema que os seus usuários, a maioria, prefere comprar parcelado do que ter um desconto maior. Já perguntei para alguns gerentes, né, dessas empresas, e eles não souberam me responder o porquê que a diretoria da empresa não prefere receber o dinheiro à vista, né, do que parcelar. Não, eles não souberam informar. Um deles mencionou que eles têm um ganho de capital, às vezes, com essas vendas parceladas, principalmente no crediário. Por quê? Porque muitos dos clientes atrasam a sua parcela, junto com isso tem uma multa de 2%, mais a mora diária, que no final das contas dá um dinheirinho lá maior, e a empresa, então, é como se a empresa estivesse investindo o seu dinheiro no crediário. Uma ideia que ele mencionou que realmente é interessante para a empresa, porém, obviamente, nós temos aí a chance do calote, por aí vai. Mas é uma informação que eles têm, que se eles parcelarem em várias vezes, eles têm um feedback dos clientes melhor do que se eles derem um desconto maior, tipo 20%, 30% de desconto. As vendas serão maiores parcelada do que com a venda à vista, com valor aí de percentual de desconto maior. Tá? Então, isso daí as empresas que têm. O maior objetivo, então, do sistema de informação é permitir o melhor uso dos dados, que nós já mencionamos. Ele vai nos auxiliar a gerar conhecimento com esses dados, utilizando cenários e filtros apropriados. O que seria cenários? Os cenários, nós geramos uma possível causa, ou então uma possível ação. E aí nós geramos dentro dessas ações o que poderia acontecer, o que não poderia acontecer, que seriam os nossos filtros. Então, cenário seria, por exemplo, se nós fizermos uma promoção, dermos 10% de desconto e parcelar em 3 vezes, o que aconteceria? Se nós dermos um desconto de 20% e parcelar em 30, 60, se nós dermos um desconto de 30% à vista, e aí nós colocamos filtros, que os filtros aqui seriam formas de pagamentos diferenciado, regiões diferentes, produtos diferentes. Então meus filtros aqui poderia ser, nós vamos trabalhar então com geladeiras, o nosso filtro será então refrigeradores e freezer, e da marca X. E aí como é que nós vamos fazer então isso aí? Com aceitação de mercado, aceitação, por que vende mais, por que vende menos? E aí nós podemos fazer cenários, para que possam então definir as informações que representam a exceção e a maior relevância no processo organizacional. Ou seja, geramos um cenário aonde nós imaginamos um mundo com N possibilidades aí de acontecer. Então nós podemos fazer um cenário aonde os clientes não aceitaram. Então quais ações nós podemos fazer? Nós fazemos então um cenário onde teve uma grande aceitação dos clientes. Então como que nós vamos fazer? Aí vocês podem perguntar, mas como assim teve uma grande aceitação? Foi ótimo, beleza, mas e como que nós vamos fazer? Digamos que eu tenho um estoque de 100 refrigeradores, porém
eu tive uma demanda de 180, então eu vou deixar de vender 180, ou eu terei ações, lá vamos que nós chamamos aí no linguajar comum de plano B, para conseguirmos então esses 80 refrigeradores para entregar para esses clientes. Então eu poderia ter vendas com algum tipo de incentivo, por exemplo, ó, os refrigeradores já terminaram, porém se o senhor esperar 10 dias, o nosso fornecedor nos entrega, então nós efetuamos a venda agora, em 10 dias entregamos esse produto para o senhor com desconto de 5%. Se o senhor esperar 10 dias, o senhor ganha 5% de desconto. Ou seja, isso daí é a ideia dos cenários. E os filtros seria justamente isso daí. Quanto que eu tenho que ter em caixa, ou então qual seria o meu retorno se eu der 5% e o meu cliente esperar 10 dias, por exemplo, que a entrega, que é o tempo que leva para o nosso fornecedor entregar esse refrigerador na nossa filial. Então, essas são as ideias de cenários. Geramos um mundo imaginário. Lembrando que isso aqui normalmente é um grupo de pessoas, diretores ou então vários funcionários. Normalmente não é um só. Eles geram então um cenário com N possibilidades do que acontecia ou que pode acontecer. Mesmo as coisas mais absurdas, por exemplo, podem ser pensadas aqui. E aí como resolver. No caso, né, dos feedbacks aí que nós podemos receber. O mercado é extremamente dinâmico. Outra justificativa do porquê investirmos em um sistema de informação extremamente eficiente e eficaz. Porque o que é um mercado dinâmico? O mercado dinâmico nada mais é do que o mercado está em constante atualização. Ele está mudando a todo instante. Exemplo, agora uma determinada cor de eletrodoméstico é o que está na moda, que nesses tempos era o vermelho. Então, eu vou adquirir produtos vermelhos, liquidificadores, geladeiras, ou até mesmo lá forno micro-ondas, não sei, vários produtos naquela tonalidade vermelha lá, que é o que o mercado exige no momento, está tendo uma grande venda. Aí passou-se um tempo, não, agora nós queremos aquele prateado, aquela cor de alumínio lá, que é o alumínio, fugiu o nome, aquele alumínio, esse alumínio que estava vendendo, aquele prateadinho. Aí então nós diminuímos a compra do vermelho, vamos comprar então mais desse prateado, do que é o alumínio. Aí passou você, não, agora está vendendo mais branco, ninguém mais quer esse alumínio. E aí, então o mercado constantemente está mudando. Muda cor, muda modelo. Ah, não, agora ninguém mais quer geladeira, por exemplo, comum. Todo mundo quer biplex, beleza, então vamos investir mais em geladeiras biplex. Ah, beleza, agora o pessoal não quer mais geladeira comum, biplex, eles querem frost free. Opa, beleza, então vamos investir mais em geladeiras frost free do que geladeiras comum. Ou seja, constantemente está mudando, a mesma ideia, fogão. Ah, o mercado está indo para energia solar, então está tendo uma grande demanda na nossa região de fogão elétrico, em vez de ser fogão a gás. Então vamos investir, vamos fazer uma campanha de vendas aí promocionais de fogões aí elétricos, de 2 bocas, 4 bocas, 6 bocas, 5 bocas. Vamos fazer fornos elétricos também, porque está vendendo bastante, devido aí à demanda da energia solar. Então os clientes estão tendo uma necessidade maior de fornos elétricos do que forno a gás. Então vamos fazer um investimento aí. Isso é mercado dinâmico, a todo instante está mudando. Uma época é um determinado tipo de música, dali já muda outro tipo de música, um determinado tipo de roupa, aí muda a roupa, um determinado corte de cabelo, aí muda. Mercado dinâmico é isso, tá? Então ele está em constante
mudança. E para resolver, obviamente, essa ideia do mercado dinâmico estar em constante mudança, eu necessito de sistemas que me dêem um retorno extremamente rápido. Por isso que fala respostas ágeis, que é o que? O sistema identifica essa mudança de característica, de necessidade do cliente, e aí ele automaticamente me mostra, ó, tá se vendendo mais o produto A do que o B. E aí eu, gestor, analiso, opa, calma aí, vamos entender o porquê que está saindo mais. Ou então, um produto que vendia demais, de repente começou a ficar encalhado. E o sistema tem que me dar esse retorno, porque eu estou lá numa salinha no ar-condicionado, bonitinho, não estou lá na frente de venda. Eu não sei, por exemplo, que um determinado tipo de produto começou a estocar lá, não vender, porque ninguém me deu esse feedback. Aí eu vejo no sistema um gráfico, por exemplo, de venda de um produto que tinha alta aceitação, de repente ele começou a cair. E aí eu posso tentar identificar o porquê. Aí eu vou lá e vejo, por exemplo, que o nosso concorrente está tendo um valor melhor, ou então saiu um modelo mais avançado de um concorrente, ou uma promoção que foi feita, e aí nós podemos identificar e, obviamente, fazer mudanças aí. Então, a obtenção de lucro na organização atual pode ser obtido através da aplicação de um processo cíclico, aonde se permite transformar então esse grupo de informações que é extremamente grande, essa imensidão de dados, em conhecimento de negócio. O que é processo cíclico? Processo cíclico é um processo que passa desde a organização para os seus funcionários, para a TI. Então faz esse processo, que é o que nós chamamos de processo cíclico, todo mundo interagindo, e os dados que são gerados dentro desse processo cíclico, nós vamos trabalhar ele dentro de um sistema de informação que vai transformar em conhecimento de negócio. O que é conhecimento? O conhecimento é o dados, é uma ação específica, informação é a junção desses dados gerando uma determinada informação lá, né? Pode ser um formado de 1, 2, 5 ou 10 dados me gera informação, e o conhecimento é a análise ou estudo dessa informação me gera um conhecimento. No caso aqui, conhecimento de negócio, essa ideia de venda. Por que que as vendas diminuem? Então, os dados, vendas diárias, informação, o gráfico propriamente dito, me gera uma informação, e o conhecimento do negócio é a análise desse gráfico para identificar o porquê subiu ou desceu uma determinada produto ou ação, né? Digamos que fosse uma ação de mercado e por aí vai. Então vamos analisar o dado, a transformação do dado em conhecimento. Bom, para transformarmos então um dado, que é a parte mais básica de uma informação, em conhecimento, que seria aí a parte mais apurada, refinada de uma informação, envolve alguns procedimentos. O primeiro dele, a validação e criação de indicadores da situação dos negócios, que é aquela ideia, eu tenho então uma venda média diária esperada, que os dados vão me dar esse retorno aí. E aí então eu crio esses indicadores, aonde ele vai me dar um retorno, se realmente nós estamos indo para o caminho certo ou não. E aí nós vamos analisando aí esses dados e vamos gerando. Então validação é isso, a criação de indicadores, pontos de observação. O desenvolvimento de ferramentas de acesso e visualização de informações relevantes, como nós temos lá milhões ou milhares ou milhões de dados gerados lá dentro do nosso sistema, lá em vários subsidiários, tipo uma Coca-Cola da vida, que é espalhado pelo mundo afora. Então eu tenho que ter ferramentas que vai filtrar esses dados e vai me dar um retorno somente dos dados que realmente me são interessantes, como por exemplo, eu necessito saber a venda de uma subsidiária X no estado Y na região tal.
Então eu tenho vários dados de todas as vendas a nível, vamos pegar Brasil, de todos os estados do Brasil, então são muitos dados, mas eu quero saber uma região muito específica, porque eu quero, por exemplo, identificar o porquê que aquela região está vendendo muito pouco. E aí eu posso observar os dados para identificar quais são os meus distribuidores que estão vendendo muito pouco, e aí eu fazer reuniões para identificar o problema e, se necessário for, fazer treinamentos ou promoções para revitalizar as nossas vendas, voltando aí ao nosso índice que nós tínhamos anteriormente, tá? Tomadas de decisões em cima disso daí. Por isso que é interessante nós termos aí essas ferramentas. E, obviamente, a busca de informações internas e externas relacionadas ao negócio, à nossa venda, a interna, o porquê que nós estamos vendendo muito pouco, se está faltando produto, se temos produto pronta entrega, se está demorando demais a produção e por aí vai. Externa, o porquê que o meu cliente não está querendo comprar o meu produto, ou então porquê que o usuário final não está gostando de um determinado sabor dos nossos produtos, ou então porquê que eles compram uma vez e não retornam a comprar mais aquele produto, o que eles acharam. Então, informações internas e externas nesse caso são isso. Então, aquelas ferramentas que eu fiz no passo anterior pode me dar esse retorno externo aqui, por exemplo, ou interno. E, obviamente, a mais interessante de todas é as transformações dos dados operacionais em informações estratégicas. Esse daqui é o princípio do conhecimento, ou seja, que são dados operacionais, são gerados lá na base. É aquele cara que produz, é aquele cara que armazena, é aquele cara que vende, ou seja, na base da nossa empresa. Esses são dados operacionais. E nós vamos pegar esses dados das vendas, das produções, das estocagens, do aceite ou não dos clientes, do nosso preço, ou seja, aqui lá embaixo, e vamos transformar tudo isso em informações, ou seja, transformação de dados em informações estratégicas. O que é informações estratégicas? São informações onde nós vamos tomar decisões para resolver algum tipo de problema ou melhorar algo que nós já temos, como por exemplo aquela ideia lá da venda. Informação estratégica é quais ações nós vamos executar, por exemplo, para aumentarmos a nossa venda que nós diminuímos, ou então para aumentarmos a parcela de mercado. Digamos que nós temos 12% do mercado de uma determinada região e nós desejamos aumentar para 15%. Então, dados operacionais é tudo que acontece naquela região. E aí nós vamos pegar esses dados, vamos compilar eles, bem bonitinho lá, vamos analisar e transformar em informações estratégicas, ou seja, ações que nós iremos realizar naquela região em específico para conseguir esses 3% aí de mercado. Bom, então, uma empresa com um sistema de informação que transforme dados em informações e conhecimento é o sonho aí de toda e qualquer empresa. Neste cenário, podemos dizer então que uma empresa se torna um grande exemplo de gestão participativa e horizontalizada, sendo dinâmica e integrada. Quando fala gestão participativa, é porque todos os envolvidos, ou seja, todos os colaboradores envolvidos, internos e externos, eles colaboraram com a nossa empresa para obter esses dados, executando suas atividades e armazenando dentro do seu sistema. Então, gestão participativa e horizontalizada. Todo mundo auxilia no processo aí de gestão dessa empresa, desde a tiazinha lá do cafezinho até o empresário lá, o diretor da empresa ou o presidente da empresa. Então, todo mundo auxilia. E aí falem lá em cima, voltando na nossa ideia, transformar dados em informações e conhecimento só é possível se todo mundo participar. Ou seja, todo mundo executar essa informação de forma coerente e lançar os seus dados nos locais corretos e de forma correta. Então, nós temos aí a ideia. Sistema de informação, nós podemos simplesmente, então, a introdução
de vários computadores. Então eu pego lá os melhores computadores que existem no mercado lá, pego lá os melhores servidores. Aí tem lá um sistema de RP que está se destacando, o meu cliente usa, falou muito bem, o meu concorrente usa e está se saindo bem melhor, os seus relatórios, nós verificamos que ele está tendo um ganho de mercado muito grande depois que ele implantou aquele RP dentro da empresa. Nada disso garante o sucesso da sua empresa. Por quê? Porque se eu não souber manipular esses dados, ou seja, se eu não souber o que faz parte, cada elemento desse sistema, desse processo, eu não terei sucesso. Tá? Então é interessante, antes de eu comprar um mundo de computadores e um mundo de sistemas caríssimos, que hoje é normal um sistema de informação para uma grande empresa custar 5, 10 milhões fácil para gerenciar uma determinada parte do sistema. Então nós temos aí a diferença entre conhecimento de informática e conhecimento de sistema de informação, que são duas coisas distintas. Conhecimento de informática nada mais é do que saber usar a TI. O que é TI? Hardware, software, telecomunicações e banco de dados. A junção desses quatro é o que nós geramos a TI informatizada aí, né? Computacional. Hardware, equipamento, parte física do dispositivo. Software é o programa que necessariamente roda dentro desse hardware. Então é o programa do computador ali que nós instalamos dentro de um dispositivo. Telecomunicações são os meios pelos quais os dispositivos, que seria conversaria homem-máquina ou máquina-máquina, não importa. Então, quais são os sistemas e metodologias que nós vamos utilizar? Vai ser cabo, vai ser rádio, vai ser luz, não sei. Então, nós definimos. E bancos de dados nada mais é do que o nosso famoso SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, que tem por função armazenar os dados. E, obviamente, esse cara aqui nós podemos chamar ele como sendo lá o cerne do nosso sistema de informação dentro da empresa, porque é nele que armazena todos os dados. E é ele que nós vamos manipular dentro do nosso sistema da empresa, para conseguirmos os nossos relatórios, para extrairmos as nossas informações e transformarmos em conhecimento. Esses 4 itens são de extrema importância dentro de uma grande empresa. É impossível ter uma multinacional ou uma grande empresa, ou até mesmo uma empresa de médio porte, sem investir nessa infraestrutura de hardware, software, telecomunicações e banco de dados. Mas tudo isso daqui é conhecimento em informática, não é sistema de informação, e sim informática. Eu saber manipular um computador, saber manipular um software, saber fazer uma conexão, enviar ou receber determinados tipos de dados e acessar e armazenar um banco de dados, tudo isso é informática, não é sistema de informação. Obviamente que está relacionado. O que é sistema de informação, então? Informação, primeiro, conhecimentos e habilidades práticas de TI mais atuais, aquela ideia lá atrás, se nós voltarmos, então tá aqui, ó lá, o que é TI? Conhecimento informático. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter conhecimento em informática, que esse é o primeiro item. E quando fala mais atuais, é que não tem por que eu perder tempo com sistemas muito antigos que às vezes não resolve o meu problema. Como, por exemplo, eu vou comprar um sistema lá em COBOL, que nem existe mais, mas tem um cara vendendo, eu fui lá e comprei. Obviamente que você não vai ter muito sucesso. Ou então tem uma balança lá que nós vamos utilizar dentro da nossa indústria, só que é uma balança que a sua taxa de precisão é muito baixa. Então, se eu vou ter que empacotar lá um produto de 1 kg, como ela tem uma taxa de precisão muito baixa, porque é um modelo muito antigo, então em vez de ela colocar 1000 gramas, ela colocou 994 gramas, por exemplo. E aí, como eu tenho 6 gramas a menos, dependendo como for a lei nacional ou regional daquele determinado tipo de produto, não permitir que o valor seja tão baixo assim, ou seja, 6
6 gramas, eu posso ser multado, ou meu cliente pode se sentir insatisfeito, se sentir enganado, aquela sensação de ser passado para trás, e não é interessante que nós tenhamos isso dentro da nossa empresa. Por isso que eu tenho que ter a tecnologia mais atual possível, onde se eu coloquei lá que eu desejo um pacote de 1000 gramas, ele vai ter no mínimo 1000 gramas, nunca vai ter menos de 1000. O que eu posso ter com isso com as tecnologias aí mais atuais, tá? A tecnologia da informação, no caso, nosso sistema aí de gerenciamento da informação. Então, nós podemos chamar tecnologia da informação todo e qualquer sistema que manipula informações. No nosso caso aqui, eu estou manipulando o peso, que é uma informação, tá? Compreensão ampla da organização. Um sistema de informação, ele tem que ter uma visão total e da empresa e de todos os pequenos detalhes que a empresa tem em seus funcionamentos. E, obviamente, os seus relacionamentos. Quais informações são geradas no departamento A, no B, no C, no D. As informações geradas no departamento A, quais são que são enviadas para o B, para o C, para o D. Quais são as informações que o C espera receber de B e qual é o formato que ele espera receber? Como, por exemplo, eu tenho um RH e tenho um contábil. São dois departamentos totalmente diferentes, com atividades distintas, porém, alguns dados, um departamento depende do outro para a execução da sua atividade. Como, por exemplo, o contábil, para fazer o olerite, precisa do RH, do ponto do nosso funcionário, né, do nosso colaborador. Então ele tem que saber exatamente se vai ter algum desconto, se vai ter alguma bonificação, se ele teve hora extra ou não. O contábil necessita dessas informações, então tem que saber qual o relacionamento entre o setor A com o setor B e quais são as informações, os dados que cada um precisa e qual é o formato que ele espera receber de tudo isso, tá? E recursos humanos, nós estamos falando propriamente das pessoas. O nosso sistema de informação ele tem que saber quais são as pessoas, quais são os perfis das pessoas, idade, sexo, às vezes até mesmo dependendo da etnia, porque depende da empresa que nós trabalhamos, então dependendo da etnia não pode trabalhar com aquele tipo de produto, ou religioso, né? Porque aquele produto dentro da seita dele é considerado, da religião dele é considerado impuro, não sei, tá? Então tudo isso tem que estar dentro do nosso sistema, justamente para ele saber avaliar e tomar decisão. E é uma compreensão ampla e alta da capacidade de analisar e resolver problemas. Então, o nosso sistema que nós utilizamos, ele tem que ter a capacidade de catar essa gama, filtrar esses dados e me dar um feedback das possíveis ações que eu poderia realizar para resolver esses problemas. Essa é uma das ideias. Então, conhecimento, lembrando que nós estamos falando conhecimento de sistema de informação, não sistema de informação. Então, quem tem que ter o conhecimento? Ele tem que saber mexer com TI, ele tem que saber como a empresa funciona totalmente e ele tem que ter a capacidade de identificar processos, identificar problemas dentro desse processo e, obviamente, ele ter lá habilidades de como resolver, conhecimento de como resolver aquele determinado tipo de problema. E aí nós podemos, então, montar um pequeno desenho aqui mostrando tudo isso. Então, conhecimento de sistema de informação seria, para mim ter esse carinha aqui, eu preciso análise e solução de problemas, preciso saber TI e preciso saber comportamento organizacional e individual. Organizacional, a empresa como todo, individual, cada setor ou então cada parte do nosso sistema em específico, como um funcionário em específico, ou um grupo de funcionários em específico, ou um setor em específico, ou um grupo de setores em específico. Tudo isso daqui é o que gera o que nós chamamos de conhecimento de sistemas de informação. E o que um profissional de SI precisa, então? Para um administrador estar apto a trabalhar com sistemas de informações, ele precisa ter uma visão em 3 perspectivas, que é o que chamamos de modelos de relacionamento cíclico. Organização, que são os processos que são executados dentro dessa empresa.
as pessoas envolvidas em cada um desses processos e as tecnologias que cada uma das pessoas irão utilizar dentro de cada um desses processos. Porque em cada processo eu posso ter um grupo ou um único dispositivo ou uma única pessoa trabalhando, ou então posso ter um grupo de pessoas e um grupo de tecnologias. Tá? Então isso aqui é o que nós chamamos de modelo de relacionamento cíclico. Antes de analisar ou implantar ou modificar uma parte do nosso sistema dentro da empresa, da nossa organização, eu tenho que observar esses três caras, eu tenho que fazer o relacionamento entre eles. Então eu vou ter lá os processos, que é o que a empresa está sendo executada, as pessoas que trabalham dentro delas e as tecnologias que são utilizadas. Nós já vamos ver um desenho que fica bem mais fácil entender aí. Primeiro, o sistema de informação então pode ser classificado quanto ao seu nível gerencial, que auxiliam os sistemas operacionais, que os sistemas operacionais são aqueles sistemas que estão na base da nossa empresa, da nossa organização, que é aquele de venda, o de estoque, o de compra, por aí vai. Então é o que está lá embaixo. Os sistemas de conhecimento, que são os sistemas que me geram relatórios com base em dados gerados aqui no operacional, como por exemplo, o sistema de conhecimento, ele pode me dar um relatório de produção do dia, do turno, de um funcionário, a quantidade produzida em um determinado produto em um determinado período de tempo, ou então a aceitação de mercado de um determinado fornecedor. Então, nós podemos fazer tudo isso. Sistemas táticos são sistemas que analisam, normalmente ele pega informações do nosso sistema de conhecimento, obviamente que ele acrescenta mais alguns sistemas operacionais, aí, tá? Alguns dados daqui, mais dados daqui, e gera aqui que são sistemas que vão auxiliar na melhora da qualidade daquela prestação de serviço ou daquele produto. Então aqui são para nós estarmos melhorando aquele processo. E os sistemas de nível estratégico já são sistemas onde eu coleto várias informações a um nível muito mais abrangente e aí nós tomamos decisões como parar ou aumentar a venda de um produto, ou então aumentar ou diminuir a produção, contratar ou dispensar funcionários, contratar funcionários ou inserir hora extra dentro da nossa empresa. Vamos gerar hora extra ou vamos gerar banco de horas, qual dos dois vai ser melhor e qual o melhor feedback junto aos nossos colaboradores. Então, nível estratégico é isso, pegarmos informações, analisarmos e tomarmos decisões a nível global dentro da nossa empresa. Então, o que seria informação? A informação nada mais é do que a base do resultado no processo de tomar decisão. Toda vez que eu vou tomar uma decisão, normalmente eu sou pautado ou eu me baseio em informações, ou seja, eu pego informações que estão lá disponíveis e eu analiso essas informações. Eu não vou simplesmente tomar uma decisão no achismo. Tá frio agora, então eu vou começar a vender quentão no meu supermercado. Então não é por aí que eu vou, vamos começar a vender pinhão, por exemplo, porque está no inverno, mas nós estamos no Mato Grosso. No Mato Grosso não tem o consumo de pinhão igual existe lá na região sul do país, que lá o consumo de pinhão nessa época é gigantesca. Aqui no Mato Grosso nem vê no supermercado para vender, e os que vê você vê que não tem saída, porque são hábitos e cultura. Então, uma tomada de decisão, eu tenho que ter aí, me embasar em algo. E no que eu me baseio? Na informação. Por isso que aqui está falando que é base. Nesse caso do pinhão, a informação que eu tenho é hábito da culinária, que aqui eles não têm o hábito, por exemplo, comer o pinhão, até porque não existe. Você não vê no supermercado para vender, é muito raro. E quando tem, que é no inverno, né, que possivelmente alguém traz do sul, que lá é muito comum nessa época do ano, ele simplesmente fica encalhado no supermercado. Vende? Vende, mas não no volume que vende para lá. Tá? Então isso é uma informação. Muitos profissionais da área de decisão
eles não sabem então definir, como por exemplo, digamos que eu vim da região sul, e aí, como está perto do final do ano, na minha cabeça vem, beleza, vamos fazer uma campanha, vamos começar a vender pinhão, vamos fazer uma diferença no mercado, porque aqui ninguém vende pinhão, nós seremos a primeira empresa a vender pinhão no estado do Mato Grosso. E aí faz toda aquela campanha, faz um investimento gigantesco e simplesmente começa a vender e não tem lá um feedback legal e acaba encalhando esse produto, eu tendo que descartar, porque ele é perecível, né? Então eu vou ter que descartar, porque não teve uma aceitação de mercado e assumir o prejuízo. Muitos profissionais, então, ele não sabe como definir, porque não é porque numa região vende muito que na outra vai vender. Então ele não soube analisar a informação. Então ele se baseou em informações que eram verdadeiras lá onde ele residia, na região X, e a hora que ele chegou nessa outra região, ele tentou implantar. Como por exemplo, teve um caso de um ex-aluno meu lá no Mato Grosso do Sul, que ele trabalha num grande grupo frigorífico, se eu não estou enganado, é um dos maiores do Brasil. E lá eles tinham um problema com a máquina que cortava a peça. Se eu não estou enganado, era a alcatra, eu não me recordo agora bem ao certo, era uma máquina que cortava, não lembro. Porém, eles tinham uma perda de 7%. Eu não lembro agora se era 7 ou se era 11%, mas eu acredito que era 11% a perda, não, 7 mesmo, 7% da perda daquela peça, que daí ia cortando, então ela sempre perdia lá um pedacinho dessa alcatra na hora dela cortar. Aí eles tinham na filial lá em São Paulo uma máquina moderna, que a perda era no máximo 4%. Aí veio o pessoal da consultoria, verificou essa faca, não, vamos trocar essa máquina é muito antiga, nem se utiliza mais nos nossos frigoríficos, se utiliza essa máquina. Beleza, foi, implantou essa máquina lá. O que aconteceu? A máquina realmente reduziu de 7% para 4%. Quando nós estamos falando uma matança, eu não estou enganado, era de 1.000 a 1.200 cabeças dias. Se você pega 7% da alcatra de cada boi desse, no final dá uma quantidade boa em arrobas. O que aconteceu? Implantou, realmente funcionou. Porém, com 4 ou foi 5 meses, esta máquina deu defeito. Ela quebrou lá, teve que dar manutenção. Aí o gerente da unidade saiu procurando ali na cidade, que a cidade é Naviraí, uma cidade grande, tá? Padrão de Tangará, assim, obviamente um pouquinho menor que Tangará, mas é uma cidade boa. E aí ele não localizou ninguém que sabia mexer com aquela máquina. Aí ele foi em Dourados, que é uma cidade grande, estilo Rondonópolis, assim, mais ou menos. E aí ele também não achou ninguém que sabia mexer nessa máquina. E aí começou a procurar na capital, Campo Grande, não achou ninguém, começou a procurar. Resumindo, teve que vir uma equipe de São Paulo para dar manutenção. Eles cobraram hora técnica, desde a hora que saiu de São Paulo até chegar ali, todos os custos, e arrumou essa máquina. Beleza, foram para lá, a máquina ficou arrumando. Passou-se alguns tempos, coisa aí de 6 meses, a máquina deu outro defeito. O que aconteceu? Veio novamente esse pessoal. Eu sei que ela deu no ano 2, 3 defeitos. E o gerente, o que ele fez? Pegou essa máquina, encostou e colocou. E colocou a antiga. Porque começou a sair mais barato manter a antiga com a perda de 3% a mais do que ficar pagando as horas técnicas. Por quê? Porque além do prejuízo da hora técnica, tem o prejuízo de produção. Porque daí começou a perder a mais. Porque daí teria que fazer manual aquele processo. Então influenciava no seu ritmo de produção, que seria ali a desossa, né, possivelmente. O que acontece? Aqui foi onde o profissional não soube definir corretamente a necessidade da informação. Que ele tinha a informação que aquela máquina era muito boa, porém ele não tinha a informação, ele não soube avaliar que naquela região do país não possuía profissionais que sabiam dar manutenção naquela máquina. Então isso é muito comum de acontecer. Antes de adotarmos tecnologias, que isso daí é uma tecnologia, antes de adotarmos uma tecnologia e implantarmos dentro da nossa empresa, eu tenho que ter certeza que aquela tecnologia é uma tecnologia que cabe dentro da nossa empresa, cabe dentro do nosso orçamento e é uma tecnologia que, se eu tiver que dar manutenção, existe mão de obra qualificada a um baixo custo.
Isto é essa ideia de não saber definir. E, obviamente, as informações, elas podem ser, então, classificadas como operacionais, aquelas geradas na linha de produção, no setor mais baixo da empresa, a nível operacional mesmo. Então, todas aquelas informações nós chamamos de informações operacionais. Informações gerenciais ou estratégicas é a manipulação dessas informações operacionais, damos uma carinha para ela e transformamos elas em informações geracionais. Exemplo, informação operacional, cada produto produzido. Então, cada vez que eu produzo um produto ou peso um produto lá na minha balança, ela gera um dado operacional. A minha informação gerencial é quantas arrobas foi desossada hoje. É a nossa informação lá operacional, porque ela pegou cada carcaça que passou, ele pesou lá quantas carcaças entrou e o peso que saiu, e ele converte em arroba. Essa conversão, informação gerencial. E o total das arrobas, ou seja, de cada carcaça, a somatória dessas carcaças, gerencial, não operacional. Que operacional é uma por uma, gerencial é eu manipular essas operacionais e gerar uma carinha para ela. E estratégica é a mesma ideia, você pega o operacional, analisa e toma decisão, por exemplo, se aumenta ou diminui. Por exemplo, nós estamos matando 800 boi dia. Eu necessito saber se temos capacidades para aumentarmos para 900 sem investir em máquinas e força operacional, ou seja, funcionário. Eu simplesmente verifico qual está sendo a minha velocidade de produção e eu verifico qual está sendo o meu tempo de ociosidade dos meus colaboradores. Com base nisso, eu tenho uma noção se eu consigo aumentar ou não a minha produção, aumentar a minha velocidade de produção sem fazer investimentos aí em equipamentos ou então em colaboradores. Essa é uma das ideias. Continuando ainda, as informações gerenciais ou estratégias são de grande responsabilidade, porque eu tenho que saber definir ela. Aquela ideia lá da quantidade de arroba, eu quero saber, por exemplo, uma coisa que os frigoríficos fazem é, quando um fornecedor, um fazendeiro, entrega lá um lote de gado, ele pesa a hora que o gado entra, que ele pesa quantas arrobas deu, aí faz a matança, pesa lá bonitinha a carcaça, e ele pesa naquele lote lá no final quantas arrobas deu limpo. Por quê? Porque eu posso ter colocado o boi para beber água, então o boi bebeu muita água, dei sal para ele beber bastante água, para ele pesar mais na balança, então aí eu tenho uma perca com isso, eu frigorífico, tá? Estou mencionando. Ele verifica, por exemplo, se teve mais gordura ou menos gordura, ou seja, eu tenho que saber então como analisar, e com base nisso eu sei se para aquele determinado fazendeiro, se eu posso pagar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos do preço de mercado, porque o boi dele é de qualidade ou não, o couro dele é de qualidade ou não, que eu posso ter lá um fazendeiro, por exemplo, que o couro do seu gado é um couro bem limpinho, bem bonitinho, quase não tem cortes, manchas e marcas. E já tem um outro fazendeiro que às vezes o boi dele é criado na juquira, e aí o que acontece? Então esse boi é cheio de risco, ralados, cortes, mancha, porque ele mistura todos os bois, então tem boi de tudo quanto é cor, então aquele couro tem uma qualidade um pouquinho menor, então eu vou ter um lucro menor com esse couro, e aí eu calculo se eu pago mais ou pago menos com base em tudo isso daí, tá? Então, por isso que menciona, precisam ser corretamente definidas. E elas precisam possuir algumas características de quantidade, conteúdo, oportunidade e qualidade. Quantidade é quantos dados eu tenho para aquela análise, se é um único dado ou se são milhares de dados. Então, no caso do boi, se é um boi em específico ou se é um grupo de bois. Então, se eu tenho um único boi, eu não posso condenar ou vangloriar aquele fazendeiro, porque é um boi em específico. Agora, se eu tenho 100 bois e nessas 100 matrizes que eu tenho lá,
eu verifiquei que o índice da carne, da gordura da carne é Y, então eu já tenho uma noção se ele vai estar me dando mais lucro ou menos lucro. Se a qualidade do couro é mais ou menos, então eu tenho. O conteúdo, se as informações que eu tenho realmente são as que eu necessito, então conteúdo é essa daí. Oportunidade é de quanto em quanto tempo ela aparece, essa informação, se ela sempre está disponível ou não. E qualidade são quais são os dados que compõem aquela informação. Tá? Qualidade é isso. Quais são os dados que compõem aquela e quais são as fontes? Então, conteúdo. Os dados que compõem a informação e qualidade é a origem dessas informações. Se ela está válida ou não, se eu posso confiar ou não, se ela está ultrapassada ou não. Tá? O que seria aí o tempo? Bom, aí nós temos aqui então, nós temos os principais pontos para se definir uma informação, são a forma, a idade e a frequência. O que são isso? A forma é a forma como ela foi apresentada. Se ela foi apresentada em relatório, se ela foi apresentada em real time, ou seja, em tempo real, como que ela te apareceu essa informação, tá? Então, forma é isso, é como a informação é apresentada para você ter uma noção da qualidade dela. A idade, que é o tempo de vigência dela, que a idade é muito importante, porque eu tenho informação que quando eu recebo ela já não me vale mais nada. Por exemplo, eu quero saber qual a cotação do dólar hoje. Aí alguém me passa a cotação do dólar de ontem, só que não fala que é de ontem. Simplesmente, o dólar tá 5 e bolinha. E eu, beleza, eu vou lá e faço uma venda baseado naquele valor de cotação. E aí, na hora que o cara me paga, opa, peraí, você me pagou a menos? Não, a cotação do dólar do dia tal era esse. Não, aí eu vou lá e verifico com quem me passou a informação, passou do dia anterior. E o dólar, por um motivo qualquer, caiu, e aí eu tive uma perda aí de 1, 2, 3%, que é o que normalmente sobe ou cai num dia normal. E aí eu tive, obviamente, um prejuízo ou um ganho de capital menor do que o esperado. Então, idade é isso. Eu tenho que saber quando a informação foi gerada. E com base nisso, eu sei se ela me é útil ou não. Tem um exemplo do dólar, mas poderia ser qualquer outra coisa. E frequência. Frequência é com que tempo ela é gerada. Que nem no caso da cotação do dólar, ela é gerada de segundo em segundo. Normalmente as casas de câmbio, elas utilizam de 15 em 15 segundos aí para tomada de decisões, tá? Para fazer as vendas e tal. Mas como a variação do dólar, ele varia, assim, a velocidade de variação é muito pequena, então eu tenho que saber que frequência. Mas no caso da cotação do dólar, ela é de segunda a segunda. Cada segundo tem uma cotação nova, que tanto pode se permanecer, pode subir ou pode baixar, de segundo em segundo. É uma ação. Dólar é uma ação, que no caso é encarada como uma ação dentro da Bovespa, por exemplo, e aí você compra ou vende lá e é de segundo em segundo. Tá? Então, frequência é isso. O do lote, por exemplo, lá do gado. Com que frequência? O cara envia gado para nós, a cada 15 dias ele envia um lote de 100 matrizes. Beleza. Então, a frequência é de 15 em 15 dias, lote de 100. Vão fazer a verificação do gado dele, dos lotes encaminhados pela fazenda, do período tal até o período tal. Como sendo que a aula já está bem comprida, eu vou parar esse vídeo por aqui. Aí nós vamos continuar no próximo vídeo a partir desse tópico da informação. E aí nós finalizamos então o tópico capítulo 3 no nosso próximo vídeo. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, um abraço e tchau!